Boa noite a todos. Antes de começar, eu queria agradecer o convite que me foi dirigido por os dirigentes desta casa e dizer que é com muito gosto que eu aqui venho sempre. Não me sinto visita da casa, sinto-me pertencente a esta família do GEAC, quer pela Dona Leonor e pelo Sr. Fernando, quer também por muitos dos trabalhadores que sempre nos receberam com muito carinho e recebem. E, portanto, é sempre uma alegria poder estar aqui e partilhar estes momentos com todos. O tema de hoje, que é sobre a reencarnação, acaba por, conforme vão ver, ser uma explicação, que é o título que está ali, para muitas das questões que assolam a humanidade desde sempre. Não é de hoje que essas questões são colocadas e aquilo que pretendemos com esta exposição é, de alguma forma, percebermos que, efetivamente, a reencarnação é a chave, conforme disse o Sr. Fernando, para muitas das coisas que se passam connosco no dia-a-dia. Estas, se calhar, são algumas das perguntas que levam muitos ateus a ou não acreditar em Deus, não é? Ou achar que Deus é injusto, ou, pura e simplesmente, a não fazer um esforço por tentar compreender o porquê destas diferenças. Porque é que nascem algumas pessoas na indigência e outras na opulência? Porque é que uns nascem cegos ou surdos ou mudos, enquanto que outros têm todas as vantagens físicas? Porque é que há uns homens que vêm com uma inteligência acima do normal e outros com uma inteligência relativamente reduzida? Porquê que acontecem estas diferenças no contacto que nós temos com todos nós, não é? Todos nós notamos essas diferenças e muitos de nós já certamente fizeram estas questões quando andavam a buscar essência para fundamentar a nossa fé. Também no século III, depois de Cristo, se preocupavam com estas questões. Os religiosos, os primeiros cristãos, também faziam a mesma pergunta. Porquê é que nascem crianças tão diferentes? E um dos textos bíblicos que os levava a essa indagação, a essa dúvida, vem precisamente no livro A Gênesis, não é? O primeiro livro do Antigo Testamento, quando é anunciado o nascimento de uma criança, a Rebeca, que era estéril e já tinha alguma idade. Mas o Senhor disse que ela havia de conceber e ela concebeu. E durante essa concepção ela sentia que as crianças lutavam no seu ventre e queria perceber o que é que estava a acontecer. E então o Senhor, portanto Deus, revelou-lhe que no ventre dela estavam duas crianças que iam fundar dois povos, iam dirigir dois povos, e que esses dois povos se iriam dividir, iriam lutar entre si, e que um iria conquistar o outro. Que o mais velho iria servir o mais novo. E quando chegou então a idade de dar à luz, nasceram efetivamente dois gêmeos, conforme o Senhor havia-lhe dito, que eram duas crianças. O primeiro saiu corado, peludo, e lhe foi posto o nome de Isaú, e o segundo saiu logo a seguir agarrado ao pé do irmão e, de alguma forma, foi-lhe colocado o nome de Jacó. Mas aquilo que indignava, ou que levantava a dúvida aos religiosos da época, é porque é que Deus tinha feito a distinção logo dessas duas crianças. Porque é que uma ia servir a outra, porque é que uma ia conquistar a outra, ia dominar esse povo, quando, à partida, todos haviam de nascer na mesma igualdade. Portanto, Deus não devia criar aqui favorecer um em detrimento de outro. E isso levantava a dúvida como é que é possível. E, portanto, só havia duas explicações possíveis para compreender esta passagem bíblica. Ou Deus era injusto e, portanto, amava mais um do que amava o outro, ou então tinha que ter acontecido alguma coisa que justificasse eles terem nascido com essas diferenças.
E a única explicação lógica à época, estamos a falar no século III, era que eles já teriam que ter tido uma vida anterior. Se eles já tivessem tido uma vida anterior, então o resultado dessa vida ia ser a razão que explicava as diferenças porque eles agora estavam a nascer, se calhar, em que Deus o amava mais e outro em que Deus o amava menos. Isto era a interpretação dele, nós sabemos que Deus ama a todos por igual. Mas como eles não conseguiam perceber essa diferença, andavam em busca de uma explicação. E foi um senhor chamado Orígenes, que viveu entre 185 e 254, que avançou com a explicação que é aquilo que nós conhecemos como a doutrina das vidas sucessivas, ou a reencarnação, ou palingênese, ou há muitos nomes para designar a mesma coisa. E então, quais eram os pensamentos e a explicação de Orígenes? Ele dizia que Jacó e Esaú tinham que ter tido uma vida anterior que justificava o merecimento ou não daquilo que lhe estava a acontecer agora. De um vir mais privilegiado, entre aspas, e outro vir servir o irmão. Mas foi mais adiante. Ele disse que aquilo que se passava com aquelas duas crianças passava-se com qualquer um de nós. Portanto, todos nós, a justificação para as nossas diferenças era precisamente aquilo que era a nossa vida anterior, ou as vidas anteriores, de tudo o que nós tínhamos acumulado de bem e de mal nessas existências. E que, portanto, não eram caprichos de Deus, nem era obra do acaso, as pessoas nascerem diferentes. Umas cegas, outras saudáveis, umas pobres, outras abastadas. Portanto, tudo tinha a ver com uma causa, e essa causa estaria numa vida anterior. Esta ideia de Orígenes levava a uma consequência direta, que era o livre-arbítrio. Ou seja, nós somos livres dos nossos atos, somos responsáveis pelos nossos atos, e é essa responsabilidade que depois vai ter consequências no amanhã. Conforme nós usamos as nossas ações, para o bem ou para o mal, assim amanhã nós vamos receber uma vida melhor ou uma vida mais difícil. Está bem? Era esta a explicação que Orígenes avançava. Naturalmente que muitos dos religiosos não concordavam com esta posição de Orígenes. Orígenes não era um padre, não era um patriarca. Orígenes era o responsável pela catequese da Igreja de Alexandria. Era ele que ensinava às crianças e as ajudava a interpretar os textos, os evangelhos, a boa nova de Jesus. Portanto, estávamos no início do cristianismo. E os religiosos não gostavam muito desta ideia de vidas sucessivas, porque isso levava a uma conclusão muito simples, que era: eu, por ser religioso, não tenho a garantia de que amanhã não venho ter uma vida pior. Portanto, para eles era: eu estou ligado à religião ou à igreja, portanto eu já sou alguém que conhece, que Deus me escolheu, sou um eleito, e portanto eu vou ajudar o povo a salvar-se, mas eu já estou salvo porque já faço parte da igreja. E esta ideia do Orígenes de que, não, ninguém está a salvo, não é? Nós somos responsáveis pelos nossos atos e conforme nos conduzirmos hoje, assim será o amanhã. Eles não gostavam dessa interpretação. E, de alguma forma, perseguiram os conhecimentos e as posições de Orígenes. Convém recordar que, muitos séculos antes, portanto, estamos a falar do século V a.C. e século VI, Sócrates e Platão já haviam chegado às mesmas conclusões que Orígenes avançava. E como o mundo grego, naquela época, dominava o conhecimento dos filósofos gregos, dominava toda aquela região. Alexandria, no século III, era das cidades mais importantes a nível de conhecimento, tinha uma biblioteca que seria o equivalente a uma universidade atualmente, onde os maiores pensadores estudavam e analisavam os textos e tentavam interpretar e formular teorias. Eles todos conheciam, portanto, os pensamentos dos filósofos que os precederam. E estes textos que aqui aparecem vêm no Evangelho segundo o Espiritismo. Logo no início do Evangelho, no livro de Allan Kardec, no segundo livro
no terceiro livro que Allan Kardec lançou, vem aqui a explicação das principais ideias de Sócrates e Platão. E nesta primeira explicação, ele diz que a alma impura encontra-se oprimida e vê-se de novo arrastada para o mundo visível, pelo horror do que é invisível e imaterial. Deambula então, pode dizer-se, à volta dos monumentos e das sepulturas, junto dos quais se têm visto fantasmas tenebrosos, como devem ser as imagens das almas que deixaram o corpo sem estarem totalmente purificadas, e que retêm alguma coisa da forma material, o que permite que os nossos olhos as possam visualizar. Não são as almas dos bons, mas sim dos maus, que são forçadas a vaguear por esses lugares, onde arrastam consigo as penas da vida passada e onde continuam a vaguear até que os apetites inerentes à forma material as reconduzam a um corpo. Então retomam, sem qualquer dúvida, os mesmos costumes que durante a vida anterior eram objeto das suas predileções. Ou seja, está claro aqui no pensamento de Sócrates que, em função das nossas condutas, assim vai ser aquilo que vamos encontrar quando deixamos o corpo físico. Aqueles que são os bons, que já tiveram ações condizentes com esse nível evolutivo, já compreendem que a vida continua e, portanto, não vão andar a deambular junto à terra como andam aqueles que ainda estão, de alguma forma, presos à matéria, aos vícios, às paixões, a esses sentimentos que ele considerava, Sócrates, como a alma impura. E essa alma impura anda desesperada por paz, por tranquilidade. E ela só vai encontrar isso quando ir retornando várias vezes ao corpo e for, de alguma forma, mudando os seus sentimentos e transformando-se, então, num homem bom, altura em que deixará de andar junto à terra, portanto, a atemorizar, como de alguma forma deixá-la implícita esta ideia. Depois, outra ideia interessante do Sócrates e de Platão é que depois da nossa morte, o gênio, e o gênio em grego é daimon, ou demónio, e corresponde à nossa ideia de anjo da guarda, de espírito protetor, que nos fora designado durante a nossa vida, leva-nos a um lugar onde se reúnem todos aqueles que devem ser conduzidos ao Hades para serem julgados. As almas, após terem passado pelo Hades, o tempo necessário, são trazidas de novo a esta vida durante vários e longos períodos, onde está patente a reencarnação. Portanto, o nosso guia espiritual, o nosso anjo da guarda, os nossos espíritos protetores, de acordo com o pensamento de Sócrates, hoje já sabemos que não é bem assim, mas de acordo com o pensamento de Sócrates, ia nos levar a um lugar onde seríamos julgados pelos nossos atos e depois teríamos que regressar de novo à vida para, de alguma forma, refazermos e reajustarmos os nossos comportamentos. No início do século V, a discussão a nível popular e religioso voltava-se a centrar nos mesmos assuntos, nas mesmas perguntas que eu coloquei no início, que é como é que os bebés recém-nascidos podem nascer no estado em que nascem sem terem cometido pecado? Como é que é possível nascerem com deficiências se eles não cometeram nenhum pecado? E havia uma explicação extraordinária naquela época, que era: eles nascem assim é porque pecaram, e pecaram durante o tempo que estiveram no ventre da mãe, que era uma coisa extraordinária. Ou seja, naqueles 9 meses eles conseguiram pecar o suficiente para nascer com esses problemas. Naturalmente que essa teoria não colheu grandes seguidores, mas esse pensamento e estas questões levaram a que fosse formulada uma nova teoria. E essa teoria veio, ou foi proposta por Agostinho de Hipona. E Agostinho de Hipona chegou à conclusão seguinte: portanto, se não há mais do que uma vida, e portanto, partindo do princípio que nós só temos uma vida, e que as crianças não podem pecar no ventre da mãe, portanto, durante a gestação, então o pecado é de alguém. E esse pecado, então, foi atribuído a Adão e Eva. Foram eles que pecaram, porque na concepção do Santo Agostinho, santo, diga-se de igreja, não é? O que era a ideia dele? Se o Adão e a Eva não tivessem pecado, eles nunca tinham tido uma vida física. Viviam no paraíso, uma vida espiritual, plena de felicidade.
Como eles pecaram, foram castigados. Então foram castigados, tiveram que ter uma vida física cheia de problemas e sofrimentos. Então todos os que descenderam daí para a frente tiveram que receber o pecado que os primeiros, não é, o Adão e Eva, cometeram. E foi assim formulada a teoria do pecado original. Ou seja, todos nascemos em pecado original e isso ajuda a explicar as diferenças que temos. Uns, se calhar, tiveram um pecado original mais grave do que outros e, portanto, aí estão as diferenças. Esta doutrina de Santo Agostinho levou a uma outra discussão, que foi a do batismo infantil. Ou seja, para nós, porque havia crianças naquela época que morriam no parto, não é? Portanto, a taxa de natalidade não é como nos dias de hoje. Muitas das crianças morriam à nascença. E, portanto, como é que ficava? Morriam em pecado, iam para o inferno, era um problema. Então, o batismo tinha que ser feito logo o mais cedo possível, antes que as crianças pudessem morrer. Mas isso não era prática da época. Ou seja, todos os cristãos guardavam o batismo para uma altura que desse jeito. Porque o batismo era a anulação dos pecados. E, portanto, não vamos já gastar esse trunfo no início da vida, porque a gente não sabe o que vai fazer. Então é melhor guardar o batismo para uma altura que dê jeito. E Constantino, que foi o imperador que fez com que o Império Romano aceitasse a religião cristã e passou a partir daí a ser a religião do Império, só se batizou no dia em que morreu. Não é? Portanto, ele aderiu ao cristianismo quando fez aquelas batalhas e teve aqueles sonhos e, portanto, a partir daí achou que a proteção de Deus e de Jesus estava com ele e, portanto, a partir daí a religião oficial do Império era a cristã, mas não se batizou logo. Deixou o batismo para o dia em que morreu e foi batizado, saiu do batismo, foi para a sua casa, deitou-se no sofá e morreu, que é para ir sem pecado nenhum para onde tivesse que ir. Coitado, deve ter apanhado uma decepção valente quando acordou do lado de lá, despertou e viu que afinal não estaria em boa condição ainda. Então, o pecado original também era um conceito que era muito atraente para quem governava naquela altura. Porque a ideia de que as pessoas nascem em pecado, e portanto nascem ignorantes e precisam de ser salvas, e como elas não sabem, quem tem que as ensinar ou é a Igreja ou é o Estado, portanto, dava-lhes um poder sobre o resto do povo e obrigava o povo a estar, de alguma forma, sobre aquilo que eram os seus ensinamentos. Portanto, as pessoas acabavam por fazer as coisas não porque raciocinavam sobre elas, mas porque lhe eram impostas e porque assim eles lá convenciam que a salvação era conseguida dessa maneira, entrando para a religião e para a Igreja. O pecado original foi, de alguma forma, aceite em 529 no Concílio de Orange. E a partir dessa altura foi dada a primeira grande machadada na teoria das vidas sucessivas. A partir daí, a concepção principal da Igreja baseava-se numa vida única. A pessoa, quando nasce, é criado um espírito para aquele corpo, nasce em pecado original, tem que ser batizado e depois daí, em função da sua conduta, então seria julgado e ia para os sítios que a gente sabe. Para o inferno, para o céu, para o purgatório. Passou a ser essa a ideia que prevalecia na época. Mas havia alguns teólogos que eram contra essa posição e que não conseguiam perceber como é que alguém podia nascer com pecados do outro. Portanto, o outro é que cometeu, o Adão e a Eva, e eu agora é que tinha que vir saldar os pecados do outro. Não é? Eu é que venho com a culpa do outro. E, portanto, isso parecia uma coisa que não tinha lógica com a natureza de Deus, com a bondade, com a misericórdia, com a justiça de Deus. Então, o que eles acreditavam era que o destino do homem era muito mais elevado e que a salvação só seria alcançada pelo esforço pessoal de cada um. Portanto, cada um tinha que se transformar, tinha que se esforçar por combater as suas inclinações negativas e se aperfeiçoar e transformar-se numa pessoa de bem.
Isto era um problema, porque se todos nós, se só dependesse do nosso esforço, nós não precisávamos da Igreja para nada. Portanto, nós podíamos chegar ao reino dos céus, como Jesus prometera, sem ter que seguir determinadas coisas. Só tínhamos é que nos transformar a nós, ser o melhor possível, sermos boas pessoas, amarmos o próximo como a nós mesmos, amarmos a Deus, que foi o que Jesus nos ensinou. E isso para a Igreja da época era complicado e, portanto, retirava pessoas da Igreja. Então Agostinho conseguiu convencer o Papa Inocêncio I a excomungar estes senhores e a exilá-los, e assim foi. Por decreto foram exilados. Mas o discípulo de Pelágio, que foi Juliano, dizia que, por que razão um Deus justo condenaria uma criança a sofrer pelos pecados dos outros, que contraíra sem saber nem como, nem porquê. E, portanto, esta explicação não caía ainda em muitas das pessoas que pensavam, que raciocinavam. E fez com que um conjunto de monges se isolasse no deserto, na Palestina, e continuasse a ensinar a teoria de Orígenes, ou seja, a explicação mais lógica para as diferenças entre as pessoas, que é a teoria das vidas sucessivas. Nós que temos hoje é consequência das nossas vidas passadas. No entanto, os religiosos, sabendo que havia ainda um grupo que partilhava estas ideias, conseguiram convencer Justiniano, que era imperador no ano de 543, a tomar partido daqueles que eram contra as ideias de Orígenes e contra a teoria das vidas sucessivas. E então Justiniano promulgou um édito condenando os princípios básicos da teoria de Orígenes, incluindo a pré-existência da alma. A pré-existência da alma é algo que nós encontramos em variadíssimos textos bíblicos. Não vem lá que Deus criou aquele espírito, enviou aquele espírito para aquele corpo, e, portanto, há muitas passagens que mostram que o espírito já existia antes de nascer. Em 551, ainda não satisfeitos, os religiosos conseguiram que Justiniano convocasse um quinto concílio, e foi no concílio II de Constantinopla, em 553, que de uma vez por todas a lei da reencarnação foi abolida da crença dos cristãos. Portanto, até aí ainda havia pequenas fações que pensavam e que aceitavam que a explicação era as vidas sucessivas. A partir do segundo concílio de Constantinopla, aquilo que foi decretado foi uma lista de 15 anátemas contra as propostas de Orígenes. Quem as defendesse era excomungado e, portanto, erradicado da Igreja, e, portanto, todos os seguidores dessas teorias foram perseguidos, foram mortos ou exilados, e, portanto, foi o fim da crença na reencarnação. É interessante perceber que até ao século IV os cristãos foram perseguidos, e a partir do século IV, V e VI passaram eles a perseguir e a convencer os pagãos à força que tinham que ser cristãos, ou então não tinham salvação e muitos foram naturalmente mortos. Mas porque os homens não acreditam na lei da reencarnação, não significa que ela não seja real e que ela não exista. Porque se é uma lei divina, não é a lei dos homens que se vai sobrepor a ela. E, portanto, se é uma lei divina, nós temos que ter na Bíblia razões para compreender que, efetivamente, essa era uma dos ensinamentos de Deus e, mais tarde, de Jesus. Então, a Bíblia tem diversas passagens onde aborda a questão da reencarnação. É preciso, quando lemos a Bíblia, lermos com olhos de ver e com ouvidos de ouvir, como dizia Jesus, não é? Temos que perceber aqueles textos, o enquadramento em que foram escritos e tentar perceber o que é que eles queriam transmitir. Uma das primeiras alusões à doutrina das vidas sucessivas vem nos 10 mandamentos. Logo no primeiro mandamento que foi recebido por Moisés, como nós sabemos, e que foi, de alguma forma,
um código de conduta. Diferente daquilo que foi o que Jesus nos trouxe, os 10 mandamentos eram não um documento de amor, mas um documento de comando. Portanto, era preciso educar o povo e tinha que se educar com mão firme. Não matas, não fazes isto, não. É quase tudo não, está bem? E depois veio Jesus e veio abrir completamente ao amor o nosso código, ou o nosso caminho para a evolução. Então, neste primeiro mandamento, que aparece escrito em 2 partes do Antigo Testamento, primeiro no Êxodo, que é o que eu transcrevi aqui, 22:6, mas também no Deuterónimo 5:6-18. Nós como é que vemos que o primeiro mandamento está escrito? Eu sou Jeová teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura, nem figura alguma que há em cima no céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu, Jeová teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, na 3ª e na 4ª geração, daqueles que me aborrecem, e uso misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Eu sublinhei ali o nanã, porque a maior parte dos textos bíblicos atuais já não tem o nanã. Está bem? Mudaram o texto porque não convinha o nanã. Mas na Vulgata, não é, que é o texto oficial, a tradução do grego, ainda está escrito desta maneira, na 3ª e na 4ª geração. O que é que isto significa? Significa que aqueles que o aborreceram, não é? Que não tiveram uma vida correta, vão de alguma forma ter que ressarcir esses erros. E vão ressarcir esses erros até quando? Até à 3ª ou 4ª, ou na 3ª, assim é que é, na 3ª ou 4ª geração. Ou seja, aqueles que são pais hoje virão como netos ou bisnetos para reparar os erros que fizeram quando eram pais. Não vem lá na 2ª, porque é quase impossível, não quer dizer que seja, porque é possível reencarnar logo na 2ª geração, se morrer muito novo, se, por exemplo, a viúva casar com outra pessoa, ele ainda pode vir como filho dela, não é? Matematicamente ainda é possível, mas o mais comum é a pessoa que hoje viveu e morreu com alguma idade reencarnar na 3ª ou na 4ª geração. E aquilo que foi adulterado foi até à 3ª e 4ª geração, criando uma teoria monstruosa. Porque se nós só temos uma vida, que era a crença, e se quem vai ressarcir os meus erros vão ser os que vêm a seguir até à 3ª e 4ª, quer dizer que os filhos, netos e bisnetos é que vão pagar pelos erros que eu fiz. Porque se eu só tenho uma vida, eu não posso vir a seguir reparar esses erros. Então aquilo que é a interpretação é que os inocentes é que vão pagar por os erros daquele que os cometeu. Mas Deus não pune ninguém, não é? Deus é amor. Nós é que infringimos as leis e nós, na nossa consciência, é que vamos querer reparar essas infrações. Portanto, nós é que vamos querer mudar e resgatar os nossos erros. Portanto, nós, em consciência, é que temos que resgatar, é que temos que ajustar o nosso comportamento à medida que vamos compreendendo melhor estas questões e a razão de ser da vida, não é? Que é o caminho para a plenitude. Portanto, há de ser ao longo do caminho que nós vamos refazendo esses erros. Portanto, fazer com que os outros é que paguem os nossos erros é ilibar a nossa responsabilidade. E por isso é que nós vemos muita gente despreocupada a levar a vida porque acha que tanto faz agir de uma maneira como agir de outra, tudo termina na cova e, portanto, vale tudo. E ainda não percebemos que aquilo que são os nossos atos tem consequências no amanhã e que nós temos que ser responsáveis pelas nossas ações. Este é o primeiro conceito que o primeiro mandamento da lei mosaica nos diz, é que nós somos responsáveis pelas nossas ações, porque temos que vir
na terceira ou na quarta geração, resolver os problemas do passado. Um outro conceito tem a ver com a bondade de Deus. Deus, como é infinitamente bom, não quer que nós, porque desaproveitamos uma existência e cometemos erros, agora sejamos condenados eternamente por esses erros. E então Ele concede-nos novas oportunidades para nós repararmos esses erros e reajustarmos o nosso caminho com aqueles que caminhavam ao nosso lado. Portanto, se Jesus nos disse que devíamos perdoar 70 vezes 7 àquele que nos faz algum mal, porque é que Deus, não é, que é infinitamente bom, não havia de perdoar as criaturas? Sendo que aqui o perdão de Deus não é o perdão que nós temos a noção, que é, eu fiz o mal, Deus perdoou-me, já está limpo o meu erro. Não é isso que Deus faz. Portanto, Deus perdoa-nos porque nos ama. Ele nem sequer ficou magoado, porque Ele sabe da nossa condição ainda inferior. Nós somos crianças espirituais. E como crianças espirituais é natural que a gente erre, porque ainda estamos a ser educados. E, portanto, como aos pais, Deus age da mesma maneira. Desculpa e tal, explica que não deve fazer isso, que não deve ser assim, e a seguir, vamos ver se já aprendeste. E o vamos ver se já aprendeste é, voltamos à Terra, dá-nos uma nova oportunidade para nós virmos à Terra e demonstrarmos se efetivamente já aprendemos. Então, quando nós já aprendemos, nós limpamos os nossos erros. E é aí que anulamos essa questão do passado. Então, nós estamos na Terra, todo o sofrimento que nós temos nas nossas vidas na Terra, fomos nós que o, de alguma forma, arranjamos pelas nossas condutas no passado e nós estamos a pagar as prestações. Ou seja, cada vez que vimos à Terra, vamos tentando saldar alguns dos erros que temos. E vamos, não quer dizer que seja sempre pelo sofrimento, não é? Podemos saldá-los pelo amor, pela nossa conduta em prol dos nossos semelhantes, aquilo que fizemos aos outros havemos de receber e, portanto, nós podemos ir saldando esses débitos com ações no bem, com o perdão, com a caridade, com aquilo que é a conduta que nós devíamos seguir e que já conhecemos, não é? Portanto, já não temos desculpa para não a seguir. Então, a terceira consequência deste primeiro mandamento é a reencarnação. Portanto, a primeira é a responsabilidade, a segunda é o resgate, o reajuste, e a terceira é a reencarnação. A reencarnação é o modo como Deus demonstra a sua compaixão e a sua bondade e misericórdia. Diz, sim senhora, tu erraste e eu vou-te dar uma nova oportunidade. E vou-te dar tantas oportunidades quantas tu necessitares para te corrigir e para te transformares. E, portanto, só depende de nós, do nosso esforço, e, portanto, vamos ao encontro do pensamento há pouco, não é? É o nosso esforço que é premiado, entre aspas, é a nossa transformação íntima, é a nossa transformação moral, que nos vai permitir ter vidas cada vez menos sofridas. Portanto, à medida que nós vamos encarando o sofrimento com resignação, porque o compreendemos, porque fomos nós que fomos a causa desse sofrimento, à medida que nós o aceitamos e o transformamos para o bem, para a nossa evolução, nós vamos saldando essas dívidas e, naturalmente, as vidas seguintes serão muito mais felizes, portanto, muito menos sofridas. Depois do Antigo Testamento, havia muitas passagens, não é? Mas não tínhamos de estar aqui a noite toda, e, portanto, saltando já para os Evangelhos, nós temos uma passagem que é a mais conhecida, em que Jesus ensina a teoria ou a doutrina da reencarnação, que é quando Nicodemos, que era um membro do Sinédrio, portanto um fariseu, um doutor da lei, o procurou numa noite, porque não podia ser visto a dialogar com ele, não ficava bem o doutor da lei estar a falar com Jesus, e foi questioná-lo sobre determinadas coisas que o preocupavam. E aquilo que o preocupava de alguma forma era: sabemos que vieste de Deus e que ninguém pode fazer os milagres que tu fazes
se Deus não estiver contigo ou com ele. E, portanto, como é que nós, essa era a grande questão, que é como é que será possível atingir o reino dos céus? Como é que nós podemos entrar no reino dos céus? E Jesus tem uma resposta extraordinária, que é preciso nascer de novo. Portanto, para entrar no reino dos céus, é preciso nascer de novo. Não conseguimos, numa só vida, atingir a plenitude e a perfeição. Então, nós temos que nascer tantas vezes quantas as necessárias. E Nicodemos, não percebendo a resposta de Jesus, faz uma questão que é: como é que é possível eu, velho, voltar a nascer de novo? Será que eu consigo entrar novamente no ventre da minha mãe? E Jesus responde-lhe de uma forma extraordinária, que é: então tu és doutor da lei e não sabes estas coisas? E isso leva-nos a pensar o seguinte: como nós sabemos, os doutores da lei eram pessoas muito cultas naquela época, portanto, seria das classes mais cultas, conheciam os textos bíblicos todos, conheciam as interpretações todas e, portanto, conheciam as teorias todas. E aquilo que Jesus faz quando lhe coloca essa questão: és mestre em Israel e não entendes estas coisas, é porque o povo simples conhecia a teoria das vidas sucessivas, a lei da reencarnação, a teoria de Sócrates, de Platão, que viveram 5 séculos antes de Jesus. Portanto, isso tinha sido difundido pelos gregos naquela zona. E, portanto, a maior parte das pessoas sabia que nós tínhamos mais do que uma existência. Como é que eles, que se achavam o suprassumo, não é? A inteligência quase suprema da Terra, não sabiam essas coisas? E, portanto, Jesus deixa claro, nesta resposta, que a reencarnação é um facto. Portanto, nós precisamos de nascer de novo tantas vezes quantas as necessárias para evoluirmos e atingirmos a perfeição. E outro ponto muito importante: Jesus, ao longo da sua pregação, combateu muitas coisas, não é? Expulsou os fariseus do templo, combateu a questão da matéria: o que é de César, o que é de Deus é de Deus. Portanto, se a reencarnação não fosse uma lei divina, Jesus certamente que durante as suas pregações tinha dito que esqueçam lá isso, não há cá muitas vidas, vocês só vivem uma vez, portanto aproveitem-na bem. Ele não disse nada disso. Portanto, Jesus foi muito claro: para nós chegarmos ao reino dos céus, temos que nascer de novo. E então o nascimento é o quê? O que é do corpo é corpo e o que procede do espírito é espírito. Ou seja, há uma dualidade em cada um de nós. Nós temos uma parte material, que é o corpo, e que procede do corpo, e, portanto, é preciso haver a gestação, é preciso haver uma mãe que permita e um pai que permitam que se desenvolva esse corpo, mas o que é do espírito procede do espírito, ou seja, há coisas distintas em cada um de nós. E o espírito ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai, e é como o vento, não é? Enquanto nós, olhando para determinada pessoa, dizemos fulano tal é filho de não sei quem, sabemos de onde é que ele veio, sabemos quem são os seus antepassados, nós não sabemos identificar, olhando para a pessoa, que espírito é que está ali, não é? Apesar de que alguns, não é, já sabem as reencarnações quase todas que as pessoas tiveram, não é? Mas a maior parte de nós não sabe exatamente que foi fulano tal e beltrano e cicrano, não é? Nós, pelas nossas tendências, podemos fazer ideia daquilo que teremos sido, não é? Aquilo que são os nossos gostos, as nossas inclinações, nós podemos ter uma vaga ideia daquilo que já fizemos. Agora, eu não consigo afirmar que fui fulano tal e nasci naquela época e vivi na outra. Não quer dizer que um dia isso me possa ser revelado e eu não tomo consciência das minhas existências passadas. Mas o espírito sopra como o vento e ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. E, portanto, Jesus esclarece também muito bem esta questão relativamente ao nascer de novo. Depois, há uma outra passagem no Novo Testamento, não é? Nos ensinamentos de Jesus, e que não deixa dúvidas a ninguém. Esta é clara como a água, que é a passagem
em que os discípulos que tinham ido com Jesus e assistiram à transfiguração, depois da transfiguração, colocaram determinada questão a Jesus. Mas antes de irmos a essa passagem do Novo Testamento, vamos ver aqui o que é que tinha sido a profecia do profeta Malaquias. O profeta Malaquias, por volta do ano 450 a.C., disse que Elias voltaria à terra no tempo devido, na condição de precursor de alguém de hierarquia infinitamente mais elevada. E aquilo que está escrito no texto do Antigo Testamento, no livro de Malaquias, é: eis que envio o meu mensageiro para preparar o meu caminho. E de repente virá ao seu templo o Senhor que vós buscais, o anjo da aliança que desejais. E aqui nesta passagem de Malaquias tem duas questões que eu queria salientar. A primeira dela é que diz que envia o mensageiro, não diz que cria um mensageiro para preparar o caminho. Portanto, se envia é porque já existia o mensageiro. Portanto, a pré-existência da alma já está aqui clara nesta passagem. Portanto, Deus não disse: eu vou criar um espírito que há de ser um mensageiro daquele que depois será o anjo da aliança. E depois diz outra questão muito importante, que é: e de repente virá ao seu templo o Senhor que vós buscais. O Senhor que vós buscais era o Messias, que o povo aguardava já há muito tempo. E o que é que significa o templo? O templo era o corpo. Jesus também disse que destruiria o templo e em 3 dias o ergueria. Ou seja, e de repente virá ao seu templo, ao corpo físico, o Senhor, o Messias. Esta é a profecia de Malaquias. E todos conheciam, portanto, quem conhecia os textos bíblicos, conhecia esta profecia e sabia que Elias tinha que vir antes do Messias. Então, o que espantava os apóstolos é que eles já sabiam que Jesus era o Messias, porque conviviam com ele, e o problema é: então e o Elias? Então, o Messias já cá está, mas o Elias, que o Malaquias tinha profetizado que vinha antes, onde é que ele está? E é quando Jesus explica que ele já tinha vindo e fizeram dele o que quiseram e o mataram como vão fazer comigo, algo deste género. E então os apóstolos perceberam que era de João Batista que ele falava. É claro, na Bíblia, é claro. Portanto, João Batista é a reencarnação de Elias. E, portanto, não há explicações possíveis nesta frase clara dos apóstolos e dos ensinamentos de Jesus. Então, na Bíblia, nós temos, e podíamos pôr mais passagens, nós temos a lei da reencarnação. E a lei da reencarnação é, então, uma lei divina. Por mais que os homens a ignorem ou não, ela existe. E então, o que é que nós agora temos que perceber para aproveitar o melhor possível a nossa existência na Terra? É esta questão da responsabilidade, do livre-arbítrio. Ou seja, nós sabendo que esta vida não é única, que não vai terminar tudo na sepultura como muita gente pensa, nós temos que, de alguma forma, olhar para aquilo que são os nossos atos do dia-a-dia. Como é que nós nos comportamos? Como é que nós agimos? Será que aquilo que eu faço hoje me vai amanhã trazer uma vida menos sofrida ou não? Será que eu amanhã depois posso reclamar: ai, que Deus é injusto, ai, só a mim é que me acontece isto, porque é que eu sofro tanto, porque é que tudo me acontece? Portanto, será que nós já compreendemos verdadeiramente aquilo que é a lei de Deus e a justiça divina a funcionar? Porque a lei da reencarnação é precisamente a única explicação para nós percebermos a justiça de Deus. Só assim é que nós conseguimos compreender as diferenças todas que existem à nossa volta. Só assim é que nós vamos aceitar aquilo que nos está reservado, porque nós vamos compreender que os responsáveis somos nós, fomos nós que causamos essas situações. E é assim que nós vamos utilizar de outro comportamento, de outra atitude para com aqueles que nos rodeiam. Nós temos que perceber que
todos aqueles que nos rodeiam e que fazem parte das nossas relações não são obra do acaso. Eles não estão junto de nós por acaso. Nós temos compromissos uns com os outros e temos reajustes em algumas situações, noutras temos fortalecimento dos laços do amor, da simpatia, porque nos damos bem, porque nos afinizamos mais com uns do que com outros. Então, porquê é que a maior parte das pessoas não quer perceber a lei da reencarnação? Porque é muito difícil a gente assumir responsabilidades. É muito difícil a gente dizer, hoje não tenho esta atitude, hoje não devo ter isto, hoje não me devo comportar desta maneira, hoje tenho que mudar a minha maneira, não posso exaltar, tenho que ser mais tolerante, tenho que ser mais humilde, tenho que perdoar aqueles que me agridem. Portanto, e isso custa para muita gente. Porquê? Porque ainda temos o nosso egoísmo, ainda temos o nosso orgulho, a nossa vaidade, e, portanto, é preferível, nem quero saber da reencarnação. Fazer como no século VI. Portanto, por decreto, tira-se a reencarnação e a gente continua a ter uma vida maravilhosa e a fazer o que bem entende. A verdade é que nós, aqueles que trabalhamos nas casas espíritas, não é? E nos trabalhos mediúnicos, depois recebemos as entidades já desencarnadas, em sofrimento, a dizer, se eu soubesse, não tinha feito isto e não tinha feito aquilo e não fazia isto daquela maneira e da outra. E hoje nós não temos mais desculpa do se eu não soubesse. Não é? Pelo menos hoje os que estamos aqui eu já estou a dizer que já sabemos. Portanto, nós vamos reencarnar e vamos receber de volta aquilo que semeamos agora nesta existência. Também é assim que nós percebemos esta passagem do Evangelho de São Lucas. Quando Jesus diz, julgais que eu vim estabelecer a paz na terra? Não, digo-vos. Isto não está transcrito como deve ser, vou trazer antes a divisão, porque daqui por diante estarão 5 divididos numa só casa, 3 contra 2 e 2 contra 3, dividir-se-ão os pais contra o filho contra o pai, a mãe contra a filha contra a mãe, a sogra contra a nora contra a sogra e por aí adiante. E o que é que isto significa? Significa que os nossos lares têm precisamente aqueles espíritos com quem nós temos compromissos do passado. E dentro desses compromissos há muitos desafetos, há muitas mágoas, há muitas questões que vêm de situações que nós causámos no passado. Crimes. Nós podemos ter cometido assassinatos, abortos, raptos, 1001 coisas. E, portanto, nós criámos sofrimento a outros e esses, ou porque não o compreenderam, porque ainda não tinham o conhecimento de que é necessário perdão, de que é necessário nós percebermos que essa pessoa que tem essas atitudes é doente, ainda não compreende corretamente qual é o caminho a seguir. E, portanto, como nós muitas das vezes não compreendemos isso, qual é o primeiro instinto? Fizeste-me isto, eu vou-te fazer igual. Não é? Olho por olho, dente por dente, e, portanto, vamos nos vingar. E por causa dessas vinganças, dessas situações do passado, hoje temos no nosso lar pessoas que têm alguma animosidade para connosco e que estão lá precisamente para que nós anulemos de uma vez por todas essa animosidade, que nós construamos os laços de amor que são o essencial. Nós temos que amar a todos. Foi isso que Jesus nos ensinou, não é? Amar ao próximo como a ti mesmo. E quem é o próximo? O próximo são todos. Então nós temos que saber amar a toda a gente. E esta doutrina que Jesus nos trouxe foi a abertura ou foi a fraternidade global. Porque até então a doutrina de Moisés era, não é, como eu disse há bocado, era mandamentos. Aquilo era não faz isto, não faz aquilo, não faz aquilo outro. E só seguia isso os hebreus. Portanto, os hebreus é que diziam, estes mandamentos aplicam-se a nós, os pagãos, façam o que entenderem. E Jesus veio dizer que não. Que são todos irmãos, sejam gentios, sejam judeus, seja o que for. Portanto, nós somos todos irmãos uns dos outros e temos que nos saber respeitar uns aos outros e amar a todos. Então, o nosso trabalho na Terra é precisamente o de estabelecer relações.
é de fazermos aqui a nossa rede, que está na moda, não é? A nossa network, de relações uns com os outros. E, portanto, nós temos que nos respeitar, temos que nos compreender, temos que nos tolerar e temos que ultrapassar as nossas divergências. E esse é o aspecto difícil, na maior parte das vezes. Então, quando nós temos divergências, quando nós temos choques vibratórios ou porque a pessoa pensa de uma maneira que já não é compatível com a nossa, o que é que nós devemos fazer? A quem muito tem, muito será dado, não é? Nós que temos a luz, temos que dar exemplo da luz. Portanto, se nós já temos um determinado conhecimento, temos que dar exemplos. Não podemos baixar ao nível dos outros e agora toca aqui a discutir uns com os outros. Portanto, nós temos que ser mais tolerantes, mais compreensivos, mais pacientes. Temos que compreender o outro como alguém que ainda está a esforçar-se por se transformar. Nós já compreendemos isto e se já compreendemos temos que dar esse exemplo. E, portanto, dentro dos nossos lares, nas nossas relações profissionais, nas nossas relações familiares, nós quase todos temos situações deste tipo. E, portanto, temos que ultrapassá-las. Temos que colocar Deus entre nós e a outra pessoa. E, portanto, quando eu não consigo ter determinadas atitudes, eu ponho Deus no meio e digo, por Deus vou fazer isto. Eu vou transformar, eu vou melhorar, porque eu sei que isso é bom para mim, em primeiro lugar. Mas também é bom para o outro. Porque quando um não discute, os dois também, não é? Não fazem, não há argumentação. Portanto, quando um se cala. E temos sempre aquela técnica que aprendemos, não é? Com o livro de André Luiz, que é a água. Sempre quando a gente quer, mete um bocado de água à boca, não engole, e enquanto a tiver na boca, não fala, não discute. Não... E, portanto, é uma boa técnica para nós irmos mudando as nossas atitudes. Então, para terminar esta exposição, queria lembrar também um bocadinho aquilo que são estes tempos, não é? Que vivemos nesta altura dos finados e que é normal que as pessoas se lembrem dos seus entes, daqueles que conviveram connosco, que nos precederam e perceber que se calhar muitos deles até já cá estão. Se calhar alguns deles já estão na terceira ou quarta geração e que, portanto, nós se calhar andamos a pensar neles, o que será deles, e eles estão ali ao pé de nós a quererem que a gente os mime, que a gente lhes dê carinho e os receba outra vez de volta, porque eles querem voltar para junto de nós para aperfeiçoar esses laços que nos ligam uns aos outros. Então, nós devemos, nas nossas atitudes, e que saiamos daqui hoje todos predispostos a ser mais tolerantes, mais compreensivos, mais humildes para com todos aqueles que nos cercam. Porque amanhã também nós vamos precisar de regressar e é bom que a gente regresse com menos peso às costas, não é? Com uma cruz que seja mais leve e mais fácil de transportar, sabendo que Deus também não nos põe uma cruz que nós não consigamos levar. Muita gente às vezes acha que não tem forças para ultrapassar os problemas que se deparam na vida, as provas e as expiações que nós todos temos, mas Deus não nos coloca um problema que a gente não consiga resolver. E como nós ensinamos, nós que somos engenheiros agora, é que quando descobrimos um problema temos que apresentar logo uma solução, portanto é esse o papel dos engenheiros. É bom também transpor isto para o dia-a-dia, ou seja, quando a gente vê que há ali um problema, tem que pensar logo na solução do problema, para não deixar que o problema seja maior do que nós. Porque quando o problema é maior do que nós entramos em desespero, em ansiedade, em depressão e não conseguimos sair do problema. Então nós temos que ampliar os nossos horizontes para o problema ser pequenino. E depois que o problema é pequenino, a gente já consegue resolver o problema. E a gente só amplia a nossa dimensão com estas questões da espiritualidade, percebendo o sentido da vida e percebendo que aquilo que para uns pode ser uma coisa complicada, para nós sabemos que é uma consequência da nossa existência passada e vamos agora ver a melhor forma de lidar com a situação para que ele, de uma vez por todas, fique resolvido e não tenhamos amanhã que trazer outra vez o mesmo problema à Terra.
Muita paz para todos e que Jesus nos abençoe ao longo da nossa caminhada. Obrigado.